Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os músculos da coxa. Esses músculos são subdivididos em três regiões. Primeiro, região anterolateral, depois região posterior e, por fim, região póstero-medial. A depender aí da localização, a gente vai ver que esses músculos podem ser agrupados ou de acordo com função, ou de acordo com função e origem, ou inserção, enfim, nós vamos falando e pontuando isso daí à medida que for passando. Então, inicialmente, eu vou falar aí para vocês sobre o primeiro músculo, que é denominado tensor da face lata. Ele está isolado aqui em cima, mas para melhor visualização, vamos vê-lo nesse slide aqui. Então, esse é um músculo que tem origem aqui na espinha ilíaca anterosuperior e também na crista ilíaca, e ele vai se inserir nessa região lateral, que é denominada de trato iliotibial, realizando tanto flexão quanto abdução do quadril, além também da rotação medial ou rotação interna. Essas ações estão descritas aqui e apenas para reforçar, esta espinha ilíaca anterosuperior será um ponto fundamental de origem nessa primeira região anterolateral. Não será o ponto exclusivo, porém será um ponto de origem em todos os três músculos abordados nessa primeira parte. Bem, então vamos observar a ação do músculo denominado tensor da face lata. Eu vou observar então ele fazendo inicialmente aqui a rotação medial ou interna, conforme vocês podem ver nesse momento exato. Além disso, ele também faz a flexão do quadril, conforme vocês podem observar na vista lateral. E por fim, ele também faz o movimento de abdução, porém sumiu aqui da tela, eu vou mostrar novamente para vocês. Então, tá aí o músculo tensor da face lata. Eu não vou repetir a origem dele aqui, tá? Apenas vou mostrar o músculo fazendo o movimento. Então, o primeiro músculo, tensor da face lata. O segundo é o sartório. O sartório é um músculo bem interessante, considerado o maior músculo em comprimento do nosso corpo, tá? Não em volume, não em tamanho de ventre muscular, porém, em comprimento, ele é o maior músculo que nós temos no corpo, que também tem origem aqui na espinha ilíaca superior e vai se inserir em uma região super importante para a gente, que vai ser a região medial da tuberosidade da tíbia. Existem três músculos que vão se inserir nessa região e eles serão denominados músculos da pata de ganso em função dos três tendões posicionados nessa região. Existe uma tendinite bastante importante considerada, principalmente, o que acontece principalmente em corredores, denominada de tendinite da pata de ganso, e exatamente ela comete esses três músculos, mas eu vou mencionar posteriormente quando eu falar para vocês todos esses três músculos, tá? Bem, a sua função desse sartório, ela é mais complexa porque ela é ampla, né? Primeiramente, a gente vê que ele faz flexão de quadril, além da abdução, e além disso, ele também faz a rotação lateral de coxa. Em relação ao joelho, ele faz um movimento que eu ainda não havia mencionado para vocês, que tecnicamente vocês sabem que o joelho faz flexão e extensão. Porém, quando o joelho está em flexão, nós somos capazes de realizar a rotação interna e externa do joelho ao realizarmos a movimentação do pé. Então, se a ponta do pé se move para o plano mediano, rotação medial do joelho. Se a ponta do pé se move para o lado externo, afastando do plano mediano, isso é chamado de rotação lateral do joelho. Para vocês observarem, eu vou mostrar no aplicativo, mas conforme eu mencionei anteriormente, está aqui a origem e inserção. E, mais uma vez, reforço que a espinha ilíaca superior, ela é um ponto importante aqui nesse momento. Bem, então, esse aqui é o músculo sartório, tá? Origem na espinha ilíaca superior, inserção aqui na região medial da tuberosidade da tíbia, onde forma, então, onde a união aí desses três tendões formam a região denominada de pata de ganso, conforme vocês estão observando aqui. Bem, vamos ver então o sartório, o maior músculo, né, em tamanho do nosso corpo, fazendo a sua movimentação. Inicialmente, ele faz aí a abdução, tá? Que vocês podem observar nesse momento. Ele também faz o movimento de rotação lateral, conforme vocês podem observar nesse momento. Rotação lateral de quadril, ressaltando aí a movimentação.
Vou diminuir o ângulo, o zoom aqui para vocês verem, ó. Observem aqui a cabeça do fêmur rodando externamente. Ele também faz flexão do quadril, conforme observado na imagem aí, tá? Flexão desse quadril. E por fim, ele vai fazer o movimento que eu mencionei de rotação medial do joelho. Observem então, já que não conhecem esse movimento, que durante a realização do movimento, o joelho está primeiramente em flexão, tá? Não existe movimento de rotação de joelho sem flexão desse joelho. E aí vocês podem ver que, vou dar um zoom, ó, nesse momento da contração, tá vendo que a tíbia está rodando sobre o fêmur. Então, esse é o movimento chamado de rotação medial do joelho. Bem, o nosso próximo músculo é o músculo, aqui ó, sartório, né? E o nosso próximo músculo é um músculo denominado de quadríceps. Esse músculo tem esse nome devido às suas 4 cabeças ou suas 4 origens. Ele é o maior músculo que nós temos no corpo em termos de volume, apresentando essas 4 cabeças. Porém, em 2016, foi publicado um novo artigo em revista internacional, bem reconhecida, demonstrando a presença de um quinto músculo, um quinto ventre muscular, uma quinta origem nesse músculo denominado até então de quadríceps. Então, espera-se que nos próximos anos possa haver uma modificação do nome desse músculo, tá? Então, esse músculo, quadríceps, tem 4 ventres musculares. Eu gostaria de mostrar cada um separadamente primeiro. São 3 músculos chamados de vastos, conforme o nome descrito aqui, ó. Vasto, lateral, medial e intermédio. Então, vasto lateral, vasto lateral, vasto medial, o vasto intermédio, e por cima do vasto intermédio nós temos o reto femoral. Observem que o único músculo que atravessa a articulação do quadril é o reto femoral, que inclusive tem origem lá na espinha ilíaca anterosuperior, tá? Então, esse músculo, tá? Ele vai ter aí, vamos dizer, uma origem, deixa eu ver a próxima imagem aqui, mostrando melhor, reto femoral aqui, esse vasto lateral e o vasto medial. Abaixo do reto femoral, nós observamos então a presença do vasto intermédio. Vamos lá então. Primeiramente, vamos dizer que em termos de espinha ilíaca anterosuperior, o único músculo que tem origem nela é o reto femoral, tendo em vista que ele é o único também que inclusive atravessa a articulação do quadril. Será o único que tem ação nessa articulação, fazendo a flexão desse quadril. Bem, as outras 3 cabeças, vocês vão memorizar da seguinte maneira. As 3 cabeças dos vastos, medial, intermédio e lateral, têm origem na linha áspera, porém, a gente tem informações adicionais. Vamos lá. Primeiro, o vasto lateral tem origem, além da linha áspera, no trocânter maior, na linha intertrocantérica, que fica aqui na região anterior, e na tuberosidade glútea, que fica aqui imediatamente abaixo do trocânter maior. Já o vasto medial, a gente diz que ele tem origem aí na linha intertrocantérica, além da linha áspera. E, por fim, o vasto intermédio, ele vai ter origem aqui na região anterior, tá, desse fêmur, além da parte da linha áspera, que eu comentei com vocês. Bem, todos esses músculos, independente de origens diferentes, que estão descritas aqui, tá? Vocês podem falar como eu mencionei a vocês, todos eles vão se inserir aqui em cima na patela, tá? E posteriormente atravessa a patela e se articula na tuberosidade da tíbia. Então a gente diz que ele se insere na patela através de um tendão chamado tendão patelar, que é o primeiro que fica acima, e depois através da tuberosidade da tíbia, né? Ou melhor, ele vai chegar na tuberosidade da tíbia via tendão do quadríceps. Bem, qual é a ação desse músculo? Está passando na região anterior do joelho, então ele faz extensão de joelho, exclusivamente extensão de joelho, porém, como o reto femoral atravessa aqui a articulação do quadril, ele também faz flexão de quadril, conforme vocês viram aqui descrito, flexão de quadril é apenas o reto femoral que faz. Pessoal, eu vou chamar a atenção a vocês que o artigo publicado em 2016 descreveu a presença do quinto músculo, que é denominado tensor do vasto intermédio, e ele ficaria aqui
localizado então nessa parte em vermelha, tá? Então a gente teria aqui vasto medial, lateral, intermédio, tá? E aí, esse aqui vai ser considerado, então, o músculo tensor do vasto intermédio, tá? Bem, esse músculo tensor do vasto intermédio, obviamente, ele não vai aparecer lá no meu aplicativo, tá? Mas eu vou mostrar a vocês, então, o quadríceps e as suas cabeças, tá? Então, esse é o reto femoral. Eu vou remover o reto femoral para que a gente consiga ver. E vou remover aqui também o sartório e o tensor da face lata, só para a gente visualizar melhor. Então, depois que eu removi esse, que é o reto femoral, um dos músculos do quadríceps, imediatamente abaixo dele está esse, que é o vasto intermédio. Medial a ele, vasto medial. Lateral a ele, vasto lateral. Eu vou separar o reto femoral, que é o único que consegue fazer flexão do quadril, e todos os outros vastos, além do reto femoral, vão fazer a extensão de joelho, para mostrar a movimentação a vocês. Então, a extensão de joelho é feita, aqui está sendo mostrada, tá? Mas lembrem-se que não é apenas pelo reto femoral, mas por todo o quadríceps, tá? Então, o músculo está em flexão nesse momento e agora fazendo a extensão, tá? Então, extensão de joelho. E também vou mostrar aqui especificamente o reto femoral, tanto que é apenas ele que está ficando em laranja, tá? É um músculo que é capaz de fazer a flexão do quadril, tá? Aqui está acontecendo a flexão de joelho, mas apenas para mostrar a flexão de quadril, tá? Ele não faz flexão de joelho, muito pelo contrário. Ele faz extensão de joelho, conforme a gente mencionou. Não apenas o reto femoral, mas como todo o quadríceps. Bem, dito isso, passamos então à região posterior da coxa. Os músculos posteriores da coxa são 3, e aí é interessante ressaltar coisas importantes aqui. Vamos lá então. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para que de vocês, para que vocês observem que esses nomes são muito utilizados. Esses 3 músculos que vão formar a região dos músculos posteriores da coxa, eles são chamados ou denominados grandemente como o grupo dos músculos isquiotibiais ou isquiosurais. Como o próprio nome diz, ele tem origem no isquio e inserção na tíbia. Vamos passo a passo, calma aí. Primeiro, são 3 músculos, bíceps femoral, que tem 2 cabeças, semitendino e semimembranáceo. Memorizem o seguinte: o semitendino e semimembranáceo ficam na região medial. O bíceps femoral fica na região lateral. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão observar a presença aqui, tá? Na região lateral do bíceps femoral. Aqui a gente só está vendo a cabeça longa, tá? Depois eu mostro a vocês a cabeça curta. E aqui, do lado medial, a gente consegue observar a presença pela região superficial, né? Acima, nós temos esse que é o semitendíneo, e abaixo dele um músculo mais largo, tá? Que dá para ver tanto aqui quanto aqui, que é chamado de semimembranáceo. Pessoal, os músculos isquiotibiais posteriores de coxa têm origem no isquio e se inserem na tíbia. Então, eles tanto têm ação no quadril quanto têm ação no joelho. Como estão localizados na região posterior de quadril e joelho, eles são os músculos que realizam extensão de quadril e flexão de joelho. Além disso, os 3 músculos vão fazer a rotação do joelho também, que eu mencionei que o sartório faz. Só que aí eu queria chamar a atenção para quê? Como é que nós vamos memorizar? O bíceps é o músculo lateral, então, além de extensão de quadril e flexão de joelho, que todos fazem, ele faz a rotação lateral do joelho. O semitendino e semimembranáceo são músculos posteriores aí, isquiotibiais, que também farão extensão de quadril e flexão de joelho, mas por estarem na região medial, eles serão então responsáveis por fazer o movimento de rotação medial do joelho. Então vamos lá. O que vocês vão memorizar? Os 3 músculos têm origem, então, na tuberosidade esquiática, não necessariamente apenas nela, mas vamos lá. Primeiramente, o bíceps femoral é um músculo que apresenta a sua cabeça longa e a sua cabeça curta. A sua cabeça longa tem origem lá em cima, na tuberosidade isquiática,
conforme vocês estão vendo escrito aqui, mas também em um ligamento que fica na região do sacro, que é chamado de ligamento sacro-tuberoso. Pessoal, além disso, o músculo bíceps femoral em sua cabeça curta, ele tem origem lá no lábio lateral da linha áspera, tá? Então, conforme eu mencionei, eles todos vão se inserir na tíbia. Então, como o bíceps femoral ele é lateral, você vai memorizar que ele se insere no côndilo lateral da tíbia. E também, como ele é lateral, cabeça da fíbula. Então, resumindo, bíceps femoral, cabeça longa, tem origem na tuberosidade isquiática e ligamento sacrotuberoso, cabeça curta no lábio lateral da linha áspera, e as duas cabeças se inserem no côndilo lateral da tíbia e na cabeça da fíbula. Como função, eu já mencionei, eles vão fazer então extensão de quadril, flexão de joelho e, como estão na região lateral, rotação lateral de joelho. Vamos visualizar esse músculo. Então, região posterior da coxa, região medial e região lateral. Então, região lateral, cabeça longa do bíceps e abaixo dela, cabeça curta do bíceps femoral. Vamos observar então esse músculo fazendo a sua movimentação. Observem primeiramente que ele vai fazer a extensão do quadril. Ó, esse é o movimento de extensão do quadril. Vamos observar que ele vai fazer a flexão de joelho. Flexão de joelho sendo realizada. E por fim, vamos observar esse músculo fazendo então a sua última ação, que vai ser a rotação lateral do joelho. Então, ó, observem que ele está rodando para fora. Vamos observar aqui na vista anterior, tentar visualizar de uma maneira melhor. Rotação lateral. Observem que ele está rodando lateralmente quando o músculo fica em laranja agora. Perfeito. Agora, nós vamos falar dos músculos que ficam na região posterior de coxa, primeiramente do semitendíneo e posteriormente do que está abaixo dele, que é o semimembranáceo. Eu já vou deixar ele marcado aqui, o semitendíneo, que vai ser o próximo músculo que nós vamos falar, que, como eu mencionei, os três têm origem na tuberosidade isquiática. Então, ele sai da tuberosidade isquiática e se insere na região medial da tuberosidade da tíbia, que vai ser denominada pata de ganso, mas não falem que ele se insere na pata de ganso, tá? E como função, também eu já mencionei extensão do quadril, flexão também de quadril, ou melhor, extensão de quadril, flexão de joelho, e como está na região medial, ele vai fazer a rotação medial de joelho. Esse é o músculo semitendíneo, que eu já separei aqui para vocês e vamos observá-lo fazendo os movimentos. Primeiramente, flexão de joelho, que vocês estão observando aí, vista de lado, né, para ficar melhor visualizada. Vamos observar ele fazendo a extensão do quadril, tá? Todos os isquiotibiais fazem esses dois movimentos, extensão de quadril e flexão de joelho. E para finalizar, como é um músculo que está na região medial, a rotação de joelho que ele vai fazer é rotação medial. Então, vamos observar de frente para favorecer a nossa visualização. Discretamente angulado, só para ver o músculo fazendo a sua contração. Rotação medial ou interna de joelho. Por fim, nós vamos ver o músculo que está abaixo dele, que é o semimembranáceo, que eu vou mostrar a vocês a movimentação, porém é exatamente a mesma. Extensão de quadril, nesse momento. Flexão de joelho, neste momento. Todos os isquiotibiais fazem isso. E por fim, como é um músculo que está na região medial do joelho, ele vai fazer então a rotação. Vamos lá. Rotação medial ou interna de joelho. Agora vai ficar melhor para ver. Beleza. Só que eu ainda não falei a vocês, né, origem e inserção. Porém, vou comentar com vocês aqui já de uma vez que o semimembranáceo, ele tem origem lá na tuberosidade isquiática, que eu já mencionei, e como está na região medial, ele vai para o côndilo medial da tíbia, como inclusive vocês estão conseguindo visualizar aqui na imagem, tá? Então, os isquiotibiais saem da tuberosidade isquiática e vão para a tíbia. O semimembranáceo vai para o côndilo medial, o bíceps femoral vai para o côndilo lateral e cabeça da fíbula, e o semitendíneo vai para a superfície medial da tuberosidade da tíbia, denominada então de pata de ganso. Beleza.
Vamos então agora confirmar aqui o que eu mencionei a vocês: a origem, a inserção e a ação do semimembranáceo. Bem, então não se esqueçam, os músculos da região posterior são denominados de isquiotibiais ou isquiosurais e é um grupo muscular extremamente importante. Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, falta a gente falar agora dos músculos da região póstero-medial. E aí é interessante mencionar já de antemão que aqui tem 3 músculos adutores, mas todos os 5 músculos da região póstero-medial farão adução de coxa, tá? Porém, pode ser que alguns tenham outra função, como no caso do grácio e do pectíneo. Outra coisa importante que vocês podem memorizar é que todos esses músculos, além de serem adutores, eles são músculos que saem do pubis, todos eles. E por fim, ainda tem mais uma coisa interessante. Os 3 músculos adutores vão se inserir na linha áspera. Então, nessa região póstero-medial, dá para a gente agrupar muito bem esses 3 músculos, tá? Ou até mesmo os 5 músculos. Vamos começar então pelo músculo chamado de grácio, que é esse músculo medial aqui, tá? Interno, bastante comprido, que é um músculo que sai aqui da tuberosidade, perdão, da região do pubis, que eu mencionei a vocês, e que também sai aqui da sínfise púbica, apesar de não estar tão claro aqui nessa imagem, mas aqui fica mais claro, tá? E ele vai ser o terceiro e último músculo que vai se inserir lá na região medial da tuberosidade da tíbia, denominada de pata de ganso. Como ação, ele vai fazer adução de quadril, ele pode fazer flexão de joelho, porque ele atravessa a articulação do joelho. Quando vocês ficarem na dúvida sobre isso, lembrem-se que ele é um músculo da região posterior, póstero-medial. Então, a adução, porque todo músculo que está na região medial vai fazer adução, como ele é um músculo que está na região posterior, ele vai se inserir e fazer flexão de joelho. E ele também faz a rotação medial do joelho. Todas essas ações e o que eu mencionei a vocês está descrito aqui nesse slide, tá? E aí eu vou mostrar a vocês no aplicativo o grácio. O grácio vai ser esse músculo aqui, bem interno, bem medial, melhor dizendo, tá? Bem medial da coxa. Antes disso, deixa só eu tentar remover um pouco de coisa aqui. Tô achando que para a gente visualizar a região posterior, vai ficar bem melhor se eu realmente puder remover essas musculaturas aqui da região anterior e posterior, simplesmente para facilitar a visualização de vocês, tendo em vista, aqui ó, cabeça lateral, cabeça curta do bíceps femoral, apenas porque aí sim, agora sobrou aqui só os músculos da região póstero-medial, e aí fica mais fácil para a gente visualizar. Eu faço uma comparação entre os dois lados, tá? Só vou remover também o sartório do lado de cá, que senão ele atrapalha a visualização da superfície medial aqui, ó, póstero-medial. Mas vamos lá. O primeiro músculo é esse aqui, tá? Denominado de grácio. Esse músculo aqui é o grácio, tá? Vamos ver então o grácio realizando as suas movimentações de, primeiramente, flexão de joelho, e vocês podem vê-lo realizando a sua função nesse momento. Além disso, ele faz abdução de quadril, conforme vocês estão vendo aqui. Opa, perdão, falei abdução, mas é adução, tá, gente? Obviamente, tá? Parte interna da coxa, me desculpem. Então, a adução do quadril. E por fim, como ele está localizado aqui bem na região medial da tuberosidade da tíbia, ele também é capaz de fazer a flexão de joelho com a rotação medial, tá? Então, nesse momento, quando ele está contraindo, ó, opa, ficou ruim para enxergar. Agora, rotação medial ou rotação interna de joelho. Perfeito. Então, eu vou aqui remover o grácio, esconder o grácio, apenas para que a gente consiga ter uma melhor visualização dos outros músculos. Então, conforme eu mencionei, existem 3 músculos denominados de músculos da pata de ganso, que são sartório, semitendíneo e grácio. Observem que os 3 se inserem na superfície medial da pata de ganso, na superfície medial da tuberosidade da tíbia, ó, pata de ganso. Sartório, semitendíneo, agora, e por último, o grácio, também é um músculo da pata de ganso. Então,
sartório, semitendíneo e grácil são os 3 músculos que se inserem nessa região medial da tuberosidade da tíbia, formando por essa presença desses 3 tendões a superfície chamada de pata de ganso. Se você fizer uma palpação dessa região, você sente que é uma região mais sensível, tá? Então, algumas pessoas, especialmente corredores, é muito comum que pessoas que praticam a corrida tenham a tendinite da pata de ganso pelo excesso de flexão de joelho, tá? Bem, já mostrei os 3 músculos a vocês. Aqui, devido à minha remoção, eu já retirei aqui os músculos e não consigo mostrar a pata de ganso agora, mas no finalzinho da aula eu recupero essa imagem aí para vocês, tá bom? Vou falar do músculo agora do quadril, que fica aqui na região póstero-medial. Detalhe, na imagem vocês estão vendo como uma vista anterior, mas pensem quantos músculos eu já removi daqui, tá? O músculo é esse aqui, denominado de pectíneo, e aí esse nome acaba sendo fácil da gente memorizar, porque o pectíneo, ele sai da eminência iliopectínea lá do osso ilíaco e também do ramo do pubis, que eu comentei que ele sempre, todos esses últimos 5 vão sair daqui do pubis, e ele vai se inserir na linha pectínea do fêmur, que é a parte medial na região posterior. Lembrem da linha áspera, que quando ela caminha para medial em direção ao trocânter menor, é chamado de linha pectínea do fêmur. E aí ele vai fazer então a adução e flexão do quadril. Esse é o pectíneo e ele isolado fica mais fácil da gente ver ele fazendo então a flexão de quadril, porque ele atravessa a articulação do quadril. Ó. O quadril está aqui, ó, tá? Ele sai do ilíaco, então ele sai do ilíaco e atravessa até o fêmur. Desta forma faz flexão de quadril. E por último, pela sua localização medial, ele também é capaz de fazer então a adução. Todos esses músculos que nós falamos, então, serão músculos que fazem a adução. Então, tá aí nesse momento agora. Ó. Agora ele contraindo e aproximando o membro da linha mediana, do plano mediano, que é exatamente a definição de adução. Além disso, ele também faz a flexão, tá? Do quadril, perdão. Deixa eu dar um zoom melhor aqui na visão. Aí, flexão de quadril. E aqui ele também aponta que uma outra função é a rotação medial do quadril, tá? Ó, rotação medial do quadril. Então, se vocês quiserem, por favor, acrescentem aí a rotação medial do quadril também, por favor. Bem, agora, os 3 músculos que nós vamos falar, eles são denominados de adutores. Adutor longo, breve ou curto e magno, tá? Vou começar realmente pela ordem adutor longo. O adutor longo, ele vai estar imediatamente aí para baixo do pectíneo, vai estar o adutor longo. O adutor longo, ele vai sair daqui da região anterior do pubis, tá? E também da sínfise púbica. E conforme eu mencionei, os 3 músculos adutores vão se inserir na linha áspera do fêmur, tá? Então, ó, superfície anterior do pubis e sínfise púbica se inserem na linha áspera e fazem adução de coxa. Então, os 3 adutores inserem na linha áspera e fazem apenas a adução de coxa, tá? Então, vamos ver aí o adutor longo. Detalhe, observem que aqui tem um músculo pequeno que vai ser o adutor curto, tá? Eu estou mostrando primeiro o adutor longo. Na hora de mostrar o adutor curto, eu vou mostrar para vocês aqui novamente, mas eu vou também remover o adutor longo para melhor visualização. Então, vamos observá-lo fazendo a sua movimentação, que vai ser, então, um músculo que tem como ação primária a realização da adução. Opa, perdão, coloquei ele fazendo flexão, né? Mas é uma ação dele, porém a ação primária dele não é essa. Perdão, deixa eu voltar aqui que eu cliquei errado, tá? Aqui, agora sim. Então, o músculo adutor longo fazendo a adução de quadril, tá? Também pode fazer a flexão de quadril, mas ele não tem essa ação como sendo principal, tá bom? Bem, então tá aqui o adutor longo. Vamos agora falar do próximo músculo, mas antes disso, só mostrar para vocês exatamente o que eu mostrei no aplicativo. Ó. Pectíneo, depois adutor longo. Entre os dois, mais profundamente, vai estar o adutor curto,
tá? E abaixo de todos eles vai estar o adutor magno, porque recebe esse nome porque é maior de todos. Então vamos ver agora o adutor curto. O adutor curto, ele sai aqui do ramo inferior do pubis e vai se inserir na linha áspera, fazendo a adução da coxa. Mas também é possível que ele faça a flexão do quadril. Então aqui, o adutor curto, vou remover, deixa eu fazer assim, ó, pequitinho, adutor longo. Eu vou remover o adutor longo para você enxergar melhor agora esse, que é o adutor curto, que está entre o pequitíneo e o adutor longo, conforme visualizado aí. Então, esse é o adutor curto, e aí vamos ver esse músculo fazendo novamente as mesmas ações do adutor longo, que seria então a flexão do quadril, primeiramente, tá vendo ele ficando amarelinho ali, a laranja, beleza? Só que ele está ficando amarelo, laranja, junto com todos os músculos adutores, magno, longo e curto, tá? E por último, esse também é um músculo que faz, opa, aí a adução. Só um minutinho, porque ficou complicado de explicar ali, tá? Mostrar agora a adução realizada pelo adutor curto. Bem, para a gente finalizar, pequitíneo, adutor curto, adutor longo. Vou remover os três, esconder os três, para ficar bem nítido a presença de um músculo bem grande, denominado de adutor magno. O adutor magno também sai do pubis, mas ele também sai da tuberosidade esquiática, né? Que é da região posterior ali do isquio. Então aqui, ó, pequitíneo, adutor curto, adutor longo. Por baixo dos três, esse aqui, que é o maior de todos, tá? Que é o adutor magno, conforme vocês podem visualizar aqui, ou até mesmo naquela mesma imagem anteriormente, como eu havia mencionado, o adutor magno. O adutor magno, além de sair da tuberosidade esquiática aqui do ramo do isquio, tá? Ou o ramo isquiopúbico, porque ele sai da região mais posterior um pouco, então não só do pubis aqui na frente, mas do ramo isquiopúbico, ele vai se inserir na linha áspera e também naquele tubérculo adutor que fica acima do epicôndilo medial do fêmur aqui, ó, tá? Então, adutor magno vai fazer aí, vai sair da tuberosidade esquiática e ramo isquiopúbico, conforme mencionado, se insere na linha áspera e tubérculo adutor, fazendo a adução da coxa, conforme vocês vão observar aí, mas também pode fazer a flexão aí do quadril, tá? Então, ó, nesse momento agora, ele fazendo a adução da coxa. E aí, encerramos com esse músculo aí. Pessoal, agora eu vou apenas, para a gente poder finalizar, eu vou retomar todos os músculos aqui para mostrá-los que sartório, grácil e semitendíneo, que é um dos isquiotibiais na região medial este, os três juntos vão se inserir, ó, esse que eu mostrei é o semitendíneo. Opa, deixa eu só virá-lo aqui na melhor posição, perdão. Melhor, deixa eu fazer uma multisseleção, que vai ficar mais interessante para a gente ver, ó. Sartório, grácil e semitendíneo. Eu vou mostrar primeiramente aqui que os três juntos estão se inserindo na superfície medial da tuberosidade da tíbia, que é o local onde a gente está vendo o tendão do quadríceps se inserir. Então, superfície medial da tuberosidade da tíbia, formando uma superfície que parece uma pata de ganso, né? Então, quando eu isolo os três músculos, fica nítido para vocês aí, ó, que ele fica parecendo uma pata de ganso. Daí o nome, tá? Músculos da pata de ganso. Lembrando que não são músculos que têm ação semelhante, eles têm ponto de inserção semelhante, tá bom? Pessoal, então é isso. Na nossa próxima aula a gente volta falando sobre os músculos da região da perna. Até lá!